Bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa imersão VIP de hoje. Amém? Temos algumas coisas importantes para compartilharmos. Vou aguardar um pouquinho aqui para que todos possam se conectar para nós estarmos juntos, tá certo? Amém. Está aí no apoio a minha companheira de todas as horas, de todos os tempos, profeta Sandra. Beijo, meu amor, shalom. Filhão Wellington, lá de Uberlândia, junto com a família, preparados. Rosenilde, Deus te abençoe. Rose, graça e paz. Daiane, seja bem-vinda. Amor, como é que está chegando aí o sinal para vocês em termos de vídeo e de áudio? Eu estou sem referência aqui. A irmã Selene, bom dia, querida paz. Marcos, seja bem-vindo. Pastor Elaine, shalom, filha, Deus te abençoe. Kátia Valnice, bom dia, querida, Deus te abençoe. Pastor Eduardo, outro filhão querido. Só tem filho amado aqui nessa live, hein? Aleluia. Irmã Neide, seja bem-vinda, querida. Olha o Wilson Vanderlei, Grazi, a paz, querida, Deus te abençoe. Pastor Tiago, Marlene é a Gal, Deus te abençoe, Gal, tudo bem, querida? Sejam bem-vindos. Pastor Jairo, filho amado, que saudade de você, daqueles café. Meu Deus, essa pandemia tem que sair, passar logo para a gente estar junto, tomar aquele café gostoso, bater aqueles papos edificantes, amém? Rita, Deus te abençoe, graça e paz, minha irmã, tudo bem com você? Lá de Indaiatuba, Rita Cássia, missionária querida, Deus te abençoe. Simone, bom dia, Simone, Deus te abençoe. Irmã Ruth Vieira, presbítera querida, Rosângela, pastora Valéria, lá de Jaú, Deus abençoe a ela, ao meu filhão, pastor Walter, profetisa Conceição, esposa do pastor Jairo, seja bem-vinda. Pastora Ana Lúcia, essa live vai fluir. Se a pastora Ana Lúcia lá de Uberlândia está nela, a coisa vai fluir. Aleluia. Deus abençoe, queridos, sejam todos bem-vindos, sejam abençoados no Senhor, nesse dia especial, quarta-feira, onde nós estamos nessa série de imersão VIP. VIP é o acróstico que une 3 palavras que são chaves e devem estar conectadas para o nosso cumprimento de propósito de vida. Visão, identidade e propósito. Porém, não é qualquer visão, é a visão de Deus para nossas vidas, assim como também nossa identidade estabelecida, firmada em Cristo, né? Junto com o propósito que Deus estabeleceu, mesmo antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus para nossas vidas, a fim de que nós pudéssemos, né, viver uma vida para o louvor da sua glória e assim cumprirmos cabalmente nossa missão de vida aqui. Quando essas 3 palavras estão de fato alinhadas, né, nas nossas vidas, sincronizadas, é o que nós falamos ontem. Entramos na zona de destino. E aí, na zona de destino, é que começa de fato a se manifestar todo o potencial que Deus tem colocado nas nossas vidas. Enquanto nós não estivermos inseridos no ambiente, na circunstância, né, que Deus tem para nossas vidas, então todo o potencial que está em nós fica aí adormecido, né? E tudo aquilo que a gente já experimentou em níveis de conhecimento, de experiência, no que concerne às nossas habilidades, aos nossos talentos, as nossas competências, na verdade, são aquilo que nós já alcançamos em função daquilo que já vivenciamos. Mas ainda há muitas habilidades que estão aí inativas, né, em nós e que só se tornarão visíveis, manifestadas, quando nós estamos inseridos no ambiente, quando nós estamos na circunstância preparada por Deus nas nossas vidas. E é isso que nós queremos, né, definir como essa zona de destino. Esse foi o tema de ontem, e eu vou compartilhar aqui com vocês, destacar aqui com vocês algumas chaves, alguns pontos sobressalentes que nós compartilhamos na nossa live de ontem. Infelizmente, nós estávamos com um sinal, com dificuldade no sinal da internet. Na primeira transmissão, na segunda-feira, houve algumas quedas, né? Ficou gravado, eu disponibilizei no YouTube, no meu canal do YouTube, você pode assistir lá.
né? Ontem também, né, apesar de nós não termos perdido o sinal ainda estava fraco, nós estamos fazendo os ajustes e aí nós conseguimos transmitir, porém a imagem ficou distorcida, mas o áudio ficou bom. Então, hoje eu quero saber de vocês como é que está chegando. Fiz uma mudança aqui, estou no ambiente, talvez vocês estejam ouvindo um pouco mais de eco, porque eu estou aqui no templo, estou sozinho aqui nesse templo bonito que Deus nos deu, para cultuarmos em família ao Senhor. Então, queria saber de vocês como é que está o sinal, como é que está aí chegando tanto o áudio quanto o vídeo. Nós estamos melhor aí na transmissão? Shalom, filho querido, pastor Walter, seja bem-vindo, Manuel, Osana, filho querido, pastor Luiz Carlos, outro filho amado, Deus te abençoe. Sheila, Elma, sejam bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. Vou esperar só o feedback de vocês e eu já vou começar aqui no tema de hoje, tá certo? Glória a Deus. Enquanto vocês vão se conectando, já vou entrar aqui no tema de hoje. Ok. Deus é bom, aleluia. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Hoje nós queremos exaltar o nome do Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez. Nesse dia nós nos regozijamos, nos alegramos em tudo que Deus tem promovido nas nossas vidas debaixo do seu favor, da sua graça. Obrigado, queridos. Olha, o pastor Wellington está chegando bem aqui em Uberlândia. Imagem e som top. Kátia Rosiane, Deus te abençoe, querido. Sinal e som excelentes. Pastor Walter também, áudio, vídeo ótimo. Simone, filha Simone Patrícia, Deus te abençoe. Aleluia, obrigado, querida. Elma também, todos compartilhando aqui. Então, podemos entrar no tema de hoje. Deixa eu só colocar aqui para vocês alguns pontos sobressalentes daquilo que falamos no nosso encontro de ontem, tá bom? Então, só para a gente recapitular, o que é a zona de destino? A zona de destino é o lugar onde a visão dada por Deus às nossas vidas, firmado, sincronizado com a nossa identidade e propósito, estão perfeitamente sincronizados. Então, é daí que vem esse acróstico que eu tenho denominado como VIP, que significa visão, identidade e propósito. Esses três temas se conectam uns com os outros em relação ao propósito de Deus para nossas vidas. Ontem nós falamos que tudo Deus criou para um fim determinado. Tudo que foi criado por Deus foi criado com um propósito muito específico. Provérbios capítulo 16, versículo 4, declara para nós que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, né? Isso está falando de propósito. Então, se Deus nos informa através da sua palavra, né, nos ensina através da sua palavra, que o homem, né, o ser humano, o homem e mulher, né, é a parte mais importante da sua criação, mais importante para ele, então nós podemos deduzir que se tudo que existe tem um propósito específico, quanto mais então Deus teria pensado em colocar em cada homem, em cada mulher, o seu propósito único e maravilhoso. Também falamos ontem que Deus termina tudo antes de começar, amém? Então, antes dele começar alguma coisa, ele só começa porque ele já concluiu, porque ele já terminou. Nós, normalmente, seres humanos, nós começamos pelo começo, Deus não, Deus começa pelo final, né? De acordo com Isaías 46, versículos 9 e 10, declara o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Né? Que digo, o meu conselho, o meu propósito, o meu desígnio permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Por isso que a gente declara, né, aquilo que a palavra nos ensina, que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus estabeleceu como propósito, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Agora, cabe a cada um de nós abraçarmos esse propósito que Deus tem
para nossas vidas. E claro que isso está falando do propósito eterno de Deus, está falando do seu conselho eterno, né? E não do propósito pessoal de Deus nas nossas vidas, porque esse propósito, sim, nós precisamos, no que concerne ao propósito pessoal, nós precisamos entrar nessa zona de destino, alinharmos a visão que Deus tem nos dado, com a identidade que temos em Cristo, com o propósito estabelecido para, de fato, manifestarmos todo esse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. É isso que Paulo, né, cita lá em Efésios, no capítulo 4, quando ele declara que cada um deve andar de acordo com, de uma maneira digna, de acordo com a vocação para a qual fostes chamado. Então, há uma parte no propósito que é o chamado. Muitas vezes as pessoas confundem o chamado com o propósito, a missão com o propósito. Na verdade, a missão, ela deve ser concebida à luz do propósito. O chamado, ele existe em função do propósito. Vamos falar sobre isso lá na frente, tá bom? Então, Deus estabelece o fim antes mesmo de começar. Isso é maravilhoso. Então, nós também falamos que o propósito de qualquer coisa só pode ser encontrado na mente do fabricante, do Criador. E nesse caso, para descobrirmos o porquê da nossa vida, o porquê da nossa existência, eu e você precisamos nos voltar a Deus, como nosso Pai e como nosso Criador, para que Ele nos comunique, revele, nos dê o entendimento do porquê eu e você fomos criados, uma vez que já deduzimos que há, né, um propósito para a nossa criação. Já não só deduzimos, como aceitamos isso e adotamos essa concepção, essa percepção na nossa vida, na nossa existência. Então, também falamos que o propósito de qualquer coisa só pode ser encontrada na mente, né, do Criador. Então, precisamos nos voltar para Ele. Por isso, a importância da comunhão com Ele. Nós vamos falar, né, do nosso relacionamento com Deus com prioridade dentro, né, dos níveis de propósito. Porque a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 10, que as coisas que olhos não viram, né, que ouvidos não viram, ou seja, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que ninguém viu, que ninguém ouviu, sabe? Não são as pessoas que vão falar para você, né? Elas podem ter até fragmentos por meio da revelação, né? Peças do teu chamado, do teu propósito, mas só no coração de Deus é que eu e você poderemos, de fato, identificar o propósito para a nossa existência. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão aí comigo? Me dá um alôzinho aí, me dá um feedback para que eu possa sentir aqui o calor da nossa interação, tá? Hoje eu vou fluir bastante aqui, né? Vou seguir o conselho da minha esposa, a profeta Sandra, que falou ontem, que, né, é difícil para a gente ver a apresentação, os textos, né, principalmente quem está usando o smartphone, né? Então, que a tela é pequena e tal. Então, eu não vou colocar aqui mais a apresentação, e eu tive a ideia de fazer uma série de vídeos, né, com material já preparado, com qualidade, e colocar à disposição, né, com mais profundidade, né, os temas mais bem desenvolvidos. Vou colocar ali no canal do YouTube, tá certo? Olha, o meu filho, apóstolo Sandro também, Deus te abençoe, apóstolo, um abraço para ti, meu querido. A Patrícia também Gonçalves entrou, o pastor Wellington está dizendo amém, o Luiz está dizendo que está top, a Elma, amém, glória a Deus, obrigado pelo amém de vocês, aleluia. Então, como, né, estávamos falando, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, que o Espírito Santo, ele pode procurar e encontrar as coisas profundas de Deus, só ele pode, só ele tem acesso. E quando nós estamos, de fato, né, nos relacionando com o Senhor nosso Deus, né, com o Espírito Santo, então é certo que Ele vai nos comunicar, é certo que Ele vai nos revelar. Amém? Outro ponto importante é que o verdadeiro sucesso na vida, ele não é medido por grandes coisas que eu e você possamos estar fazendo, né, pela magnitude daquilo que nós estamos fazendo. Que você e eu só somos bem-sucedidos quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. Quando nós estamos fazendo, de fato, desenvolvendo aquelas obras que Deus preparou para nós, né, antes mesmo da fundação do mundo, em Cristo Jesus.
Então, definimos que o propósito não se trata de uma coisa específica que você vai fazer, mas é um conjunto de coisas, né, de obras que foram preparadas pelo nosso Deus, a fim de que eu e você possamos cumprir. Então, o sucesso também não é medido, né, pelas coisas ou quantas coisas você faz em comparação a outras pessoas, o que elas estão fazendo ou deixando de fazer. O verdadeiro sucesso nessa vida é medido e determinado pelo que você faz com base no que deveria ter feito, isso é, com base no propósito para o qual você e eu fomos criados. Amém? Agora, a verdade é, queridos, que muitas pessoas estão vivendo fora da zona de destino, né? E o que acontece quando uma pessoa não está dentro do alcance da visão que foi dada por Deus para a sua vida, né? Ou quando ela ela desconhece a sua verdadeira identidade e não tem o acesso ao propósito de Deus. É por isso que muitas pessoas estão sentindo, né? Estão tendo uma sensação de insatisfação profunda. Porque quando nós estamos fora da nossa zona de destino, a vida se torna uma série de experimentos e muitas vezes desconectados. E é inacreditável como existe ainda pessoas nas igrejas, muitas pessoas que estão vivendo fora da zona de destino. Mesmo tendo recebido da palavra do Senhor, estão tendo acesso, né, à revelação do Espírito Santo, ainda estão vivendo fora da sua zona de destino. Então, quando você não conhece o seu propósito, acaba não tendo uma direção para a sua vida. E aí você acaba perdendo muito tempo. Essa é a verdade. Nós perdemos muito tempo quando nós estamos vivendo fora do nosso propósito, ou quando nós desconhecemos o nosso propósito, ou simplesmente ignoramos. O que isso provoca nas nossas vidas, né, é o desconhecimento do propósito, ou a negligência do propósito, acaba gerando na nossa vida uma falta de orientação. E a falta de orientação, ela provoca, gente, duas coisas. Primeiro, ou ela nos leva a viver uma vida de forma reativa, passiva, né, indecisa, ou então nós entramos num ativismo cego, desenfreado, que muitas vezes acaba provocando em nós uma certa obsessão, e quando o nosso propósito, então, é desconhecido, né, ou ficamos complacentes em relação à vida, ou perseguimos uma obsessão pouco saudável. Então, isso pode ser até algo muito sutil na nossa vida, né? Muito sutil, melhor dizendo, nas nossas vidas. Muitos de nós começamos, às vezes, no caminho certo, ou por um tempo nós abraçamos o nosso propósito, mas eu tenho visto isso acontecer com muita frequência na minha jornada com Deus. Inclusive eu mesmo, né, já passei por esse tipo de situação, que é as distrações que nós encontramos. Meu Deus, como o diabo é especialista em preparar distrações para nossas vidas. Às vezes, não necessariamente coisas ruins, né, coisas pecaminosas, mas às vezes são simplesmente aquelas coisas que estão fora daquilo que nós estamos falando aqui, fora da nossa zona de destino. Então, entramos como se fosse no modo pausa, pausamos o propósito da nossa vida e aí, então, acabamos, de certa forma, desorientados, distraídos, não sabemos a direção, o que devemos fazer e, por isso, ficamos muito reativos. Ou então, para vencermos, né, esse senso de passividade, a gente desenvolve uma série de atividades, de coisas por fazer e entramos aí no frenesi danado de trabalho, de obras, e às vezes necessariamente não estamos fazendo aquilo, né, que fomos chamados por Deus para fazer. E só quando nós de fato realinhamos, né, a nossa vida com o nosso destino que foi dado por Deus e obtemos a orientação que Deus tem para nós, é que nós vamos então avançando para os próximos níveis que Deus tem para a nossa vida. Então, só lembrando que seu propósito não é uma coisa única que você deve fazer na sua vida, mas é uma combinação de todas as obras que Deus preparou e comunicou a você. E porque o seu propósito precede a sua criação, a sua existência, então o seu propósito é construído dentro de você. Agora é muito importante nós frisarmos isso. Ele está
o teu propósito está codificado no teu DNA. É por isso que eu chamo também, eu uso muito essa expressão, inclusive esses dias atrás aqui na igreja, nós ministramos uma série com o título, o DNA do destino. Então, o nosso destino está codificado em nosso DNA. Uma vez que Deus nos criou e nos criou para um propósito, Ele colocou todo o código do nosso destino, do propósito da nossa existência em nossas vidas, em nosso DNA. E é isso que nós chamamos comumente de potencial. Quer dizer, aquelas habilidades que estão aí adormecidas, que estão aí desconhecidas, mas que são parte do potencial, e esse potencial, na verdade, está conectado ao propósito que Deus estabeleceu. Então, porque o propósito precedeu a sua criação, seu propósito, então, é construído em você. Então, Deus o predestinou em Cristo. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. Fora de Cristo, o homem não está predestinado. O homem está desconectado. Essa é a verdade. Porém, em Cristo, nós estamos, por Deus, predestinados a ser. Isso é muito importante. A ser. Nós não estamos predestinados em Cristo para fazer em primeira mão. Nós estamos predestinados em Cristo para sermos como Ele, sermos transformados à sua imagem e à sua semelhança. E como extensão do nosso ser, amém? Como extensão do nosso ser, então podemos cumprir a nossa missão de vida. Podemos abraçar o chamado que Deus tem para nós. Então, nós estamos predestinados em Cristo Jesus, por Deus, para sermos como Ele. E essa é a prioridade da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nos transformar a sua imagem de glória em glória. Amém, amados? Então, esse é o objetivo, ser. Então, muitas vezes nós colocamos a prioridade, a ênfase maior no fazer. Claro que existe a parte do fazer. Estamos chamados por Deus a cumprirmos uma missão aqui na terra. Porém, essa missão, para que ela de fato seja bem-sucedida aos olhos de Deus, deve ser apenas uma expressão dessa verdadeira transformação que nós estamos vivenciando a cada dia no nosso ser. Então, primeiro ser e depois fazer. Vamos falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? Você vai entender como Deus opera. Primeiro o querer e depois o fazer. Porque o querer é o tratamento de Deus, amém, com o nosso ser, A transformação que é a prioridade de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, no chamado de Deus, na missão que nós desempenhamos na nossa vida, Deus pode nos colocar no modo pausa. Não são as distrações, mas Deus nos coloca no modo pausa até que nós possamos, de fato, alinhar as nossas prioridades e entendermos que para Deus não é o mais importante o que nós fazemos, mas sim quem nós somos. E uma vez que nós estamos vivenciando essa transformação no nosso ser, então nós canalizamos o que nós fazemos para revelar quem nós somos em Cristo, amém? E aí então é que Cristo se torna visto, que Cristo se torna manifesto. Por isso Cristo em vós é a esperança de glória. Amém, queridos? Deixa eu fazer uma pausa aqui, tomar um fôlegozinho para ver como é que vocês estão aí me acompanhando. Pastora Carmélia, Deus te abençoe. Risa, querida, saudade, Deus te abençoe. Sônia Nunes, Deus te abençoe, minha querida. A irmã Silene, ela sempre está aí conectada, participando conosco nas nossas lives. Deus te abençoe, minha querida irmã. Deixa eu ver aqui se temos mais pessoas participando aqui conosco, mais comentários. Glória a Deus. Deixa eu abençoá-los aqui, ó. Deus, vou escrever aqui para vocês, tá? Ó, Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Perdi um pouquinho o contato aqui com vocês. Tomar uma aguinha. Só um momentinho que eu vou conectar aqui o meu celular, porque assim eu posso também visualizar melhor. Só um momentinho.
Opa, estou aqui. Amém. Glória a Deus. Rapaz, eu estou ouvindo aqui que pega todo o som pega todo o som do ambiente, né? Dos caminhões passando aqui. Amém. Obrigado, Luiz. Deus te abençoe. Pastor Jairo, que está seguindo. Roberto Queiroz, a paz, querido. Deus te abençoe. Que alegria ter você aqui conosco nessa live. Amém. Glória a Deus. Eu acabei perdendo aqui alguns comentários. A pastora Carmélia, Deus abençoe. Irmã Sirlene está conosco. Pastora Sueli, Deus te abençoe, querida. A Sônia também. Glória a Deus. Amor, se você está me vendo aí, me dá um alôzinho para saber se está tudo ok, direitinho, porque eu perdi aqui a referência. Amém. Às vezes, eu estou vendo aqui você colocando, às vezes o sinal está bom. Glória a Deus. Eu vou falando, né? E aí, amém. Glória a Deus. Muito bem. Olha, Soninha, pastor Elane, aparece a foto aí do pastorzão. Amém. O Gabriel está assistindo, Deus te abençoe. Amém, amor, obrigado. Então está tudo ok. Podemos seguir adiante. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, nós já estamos, né, deixa eu ver aqui, já são 11h35. Bom, temos mais algum tempinho aqui, tá bom? Glória a Deus. Então, isso está fazendo sentido para vocês estão acompanhando, amém? Está falando no teu coração, ok? Então, já falamos que Deus nos predestinou em Cristo primeiro para sermos. E como extensão do nosso ser, né, eu e você podemos cumprir a nossa missão, abraçar o nosso chamado em nome de Jesus. Então, as habilidades que eu e você temos em Deus, que é parte desse potencial, né, que estão no nosso potencial, é justamente para cumprirmos a nossa missão. Esse potencial, essas habilidades, como parte do nosso potencial, permanecem nativas até que nós possamos usá-las. E essas habilidades embutidas, né, que nós chamamos de potencial, ela de fato só começa a ser descoberta, manifestada, né, quando nós estamos dentro dessa zona de destino. Então, essas habilidades embutidas é o que nós chamamos, né, de potencial. Isso é o que Deus, o nosso Criador, sabe ser, né, de poder inexplorado ou força não utilizada que está construída no nosso DNA. É interessante quando nós observamos, né, na palavra de Deus, Deus chamando algumas pessoas, como por exemplo Gedeão, Moisés, você vai descobrir que a maioria das pessoas acabam questionando Deus quando ele lhes revela o chamado. Por quê? Porque naquele momento, essas pessoas só estão cientes das habilidades que já usaram ou que estão usando. E nunca daquelas habilidades que estão aí embutidas por Deus no nosso ser, no nosso DNA, e que são de fato desconhecidas por nós. Então, Deus nunca nos chama com base, sabe, as habilidades que nós já conhecemos, que nós já adquirimos. E aí está a nossa dificuldade de abraçarmos o chamado de Deus, né? Quando Deus chama Moisés, por exemplo, Moisés se sente o quê? Sem condições de abraçar esse chamado, porque se sente inapto para isso, desqualificado, despreparado. Então, tudo que Moisés conhecia em relação às suas habilidades não estava, né, não condizia com a grandeza, com a altura do chamado que Deus estava fazendo para ele. Então, ele o quê? Recusa, né, a princípio. Ele questiona, não, Senhor, envia outro, eu não sei falar, tal. E a mesma coisa, Gedeão, Senhor, minha casa é a menor, e eu sou o menor da minha casa. Quer dizer, não tenho habilidade, não tenho condições, não tenho preparo para isso. Mas todo esse conhecimento que nós temos é com base nas experiências que nós vivenciamos e as habilidades que nós identificamos. Porém, aquelas habilidades desconhecidas por nós, né, que estão aí inativas no nosso ser, mas estão aí, essa força não utilizada, dada por Deus,
é chamado à existência quando Deus nos chama, amém? Esse potencial começa a se manifestar quando nós ouvimos o chamado de Deus e nós atendemos o chamado de Deus, e não com base nas nossas habilidades já desenvolvidas ou conhecidas, mas com base no potencial que Deus colocou em nós e que isso vai se revelar. Veja quantas coisas Moisés fez que ele jamais sonhara fazer dentro do chamado de Deus, sabe? A mesma coisa Gideão não só se libertou a sua casa, a sua família, mas mudou a sua sociedade, mudou a história a condição da sua nação, porque ele decidiu, em fé, abraçar o chamado de Deus. A fé, veja bem, é fundamental, por quê? Porque a fé fala de coisas que nós não vemos, mas que nós acreditamos. Então, acreditamos no que Deus está falando, acreditamos na sua palavra, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando ainda não conhecemos, mesmo que ainda não experimentamos. É isso que se trata do potencial. Então, Deus, ele vê o todo, amém? Deus conhece o todo, porque ele nos formou. Ele que nos fez para o louvor da sua glória. Então, Deus é o único que vê, sabe, aquelas habilidades que ainda não se manifestaram na minha vida e na sua vida. E o que Deus deseja é justamente isso, sabe? Nos expor a situações e circunstâncias que muitas vezes nos conflitam, muitas vezes fazem pressão sobre nossa vida, mas é Deus querendo, Deus dando a oportunidade para que essas habilidades que Ele colocou em nós sejam manifestadas, porque à medida que nós vamos fazendo essas boas obras, as obras que o Senhor nos deu para fazer, Jesus falou, né, que seja conhecido pelos homens as suas boas obras, para que o meu Pai seja glorificado. Não está falando de boas obras no sentido de fazer caridade, né, de fazer boas ações. Essas boas obras a gente tem que fazer em oculto. Amém? A gente tem que fazer em secreto, não é para revelar, não é para manifestar, mas essas boas obras que devem ser vistas pelos homens, amém? Para que os homens glorifiquem a Deus, está falando justamente das habilidades que acabam se manifestando, amém? No que nós estamos fazendo em função de quem nós somos em Cristo, em Deus, amém? E nisso, então, o nome do Senhor é glorificado. Então, somente Deus conhece o que mais que há dentro de você, o que há dentro de nós, amém? Portanto, o que quer que Ele nos peça, podemos ter a certeza que Ele já propôs, que Ele já providenciou dentro de nós. Ô meu querido, minha amada, em nome de Jesus, receba essa palavra aí no teu coração agora, sabe? Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades, há o potencial, há habilidades inexploradas que Deus colocou na sua vida, e quiçá esse seja o momento, esse seja a circunstância para que essas habilidades comecem a florescer, comecem a se manifestar. Então vou dizer isso de novo: tudo que Deus pede para você, seja o que for, o que quer que Ele nos peça, podemos ter certeza que Ele já propôs, já providenciou dentro de nós. Então, portanto, se você procurar o seu propósito dentro de si mesmo, olha, parece ser contraditório isso, mas vê se faz sentido para vocês. Olha, portanto, se você procurar o seu propósito dentro de si mesmo, inevitavelmente você vai sentir falta dele. É isso mesmo. Mesmo que esteja aí dentro de você. Então, veja bem, muitas pessoas hoje, quando se fala de propósito de vida, né, de realização, principalmente nos processos de coaching, né, nesses treinamentos que existem aí, para que as pessoas encontrem o seu potencial, para que elas vivam o propósito das suas vidas. Então, muitas dessas ferramentas preparadas no coaching, e que são boas ferramentas, têm o seu lugar, né, são aplicadas justamente para que a pessoa se volte para dentro de si. Então ela começa a tentar identificar o seu propósito de vida com base nos seus dons, com base nos seus talentos, né? Com base nas experiências já vivenciadas. Bom, cada uma dessas coisas são, de fato, são partes do processo de descoberta de propósito. Porém, se nós ficarmos só olhando para dentro de nós, então nós não vamos, de fato, encontrar o verdadeiro
propósito, tá certo? Você não descobrirá totalmente do que você é feito, qual é o seu verdadeiro potencial que existe em você, até que Deus te coloque em um ambiente, em uma circunstância que desencadeará o que Ele colocou dentro de você. Habilidades inexploradas só são despertadas e reveladas a você de uma maneira incrível quando eu e você estamos numa zona de destino. Então você não pode procurar o seu propósito, porque se você encontrar, ou melhor, se você concentrar toda a sua energia, né, na busca do propósito da sua vida, então você vai sentir falta dele. Pode ter certeza. Você deve procurar conhecer o coração de Deus. Essa é a chave. Amém? Porque o propósito, ele nasceu em nós, mas a partir do desígnio eterno de Deus. E é essa conexão que muitas vezes falta. As pessoas olhando para dentro de si mesmas, né, procurando basear ou identificar o seu propósito de vida com base no seu histórico, no seu perfil, nos seus dons, talentos. Amém. Como eu disse, isso tem lugar sim, porque tudo isso é parte, mas não pode ser o fundamento da identificação, da descoberta do propósito da nossa vida. Por quê? Porque isso está no coração de Deus, isso está na mente de Deus. Por isso, olhar para si mesmo, né, e não se voltar totalmente para o Senhor. Então é isso, você precisa se ver à luz do coração de Deus. Nós precisamos nos ver à luz da mente de Deus, do pensamento de Deus, né, do propósito de Deus. Então você não deve procurar o seu propósito nestas coisas. Você vai acabar gastando energia na sua vida e vai sentir falta. Então você deve procurar no coração de Deus, amém? Daquele que te criou, e é Ele que vai te revelar o porquê e também o como, porque não é só o porquê. Não adianta você saber, né, que você tem um propósito, mas você precisa saber como desempenhar esse propósito, como viver esse propósito. Por isso é que em Daniel há um texto poderoso, e tem muito a ver com aquilo que eu estou falando agora, no capítulo 11, versículo 32, quando na parte final ele diz assim, Daniel declara assim, aqueles que conhecem ao seu Deus, né? Algumas versões dizem um pouco diferente, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Eu gosto da versão que diz, né, se tornará forte e farão proezas. Porque nós somos fortalecidos, fortalecidos, e o nosso potencial para sermos fortes e ativos, ou fazermos proezas, ou manifestarmos, né, toda essa força que Deus tem colocado dentro de nós, somente através do conhecimento do Senhor. Então, quanto mais conhecemos a Deus, amém? E quanto mais experimentamos de Deus, então mais nós vamos nos descobrindo, mais nós vamos descobrindo a nós mesmos. Até porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Bom, para a gente concluir o nosso dia de hoje, aqui a nossa live, glória a Deus, é só pensar na vida de Moisés, ok? Então, o tempo passa muito rápido, né? Queria falar tantas outras coisas com vocês, mas eu tenho que entender que a nossa live tem um período de tempo, e vocês também aí estão durante o dia com as suas atividades, mas nós vamos estar dando continuidade e vamos falar mais sobre isso, tá bom? Mas só para concluir aqui, vamos lembrar de Moisés. Eu vou terminar lendo esse texto de Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 12. Nós conhecemos bem a história de Moisés, né? Onde diz assim, naqueles dias, olha isso aí, sendo Moisés já homem, né, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Quer dizer, ele se deparou com uma injustiça. E isso, né, causou no coração de Moisés uma revolta tão grande, que o levou a fazer algo impensável, né? A Bíblia diz que havia um certo egípcio ali que espancava o hebreu, que era um do seu povo. Olha a identificação, amém? Olhou de um lado para o outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então, Moisés, nesse momento, quando ele se depara com essa circunstância, lembra do que eu falei? O ambiente, a circunstância.
quando ele entra numa situação em que, sabe, desperta nele, na verdade, o porquê ele havia sido criado em Deus. Ele foi criado em Deus, ele nasceu para libertar o povo que estava oprimido. Nesse caso, o povo de Israel, nessa história. Então, Moisés nasceu para libertar o povo de Israel da opressão do egípcio. Porém, enquanto ele estava no palácio de Faraó, sendo cuidado como filho da filha de Faraó, gente, estava tudo bem, tudo tranquilo. Amém? Vivia uma vida boa, vivia uma vida regalada, até porque, imagina os privilégios, os favores, o status que Moisés tinha na condição que ele estava. Mas dentro do coração dele havia, sabe, um sentimento de que faltava algo. E é isso que acontece com muitas pessoas quando elas estão vivendo fora da zona de destino, perdão. Mesmo que elas estejam dentro de uma zona de conforto, como Moisés estava, sabe, com uma vida segura, né? Um estilo de vida tranquilo, agradável, seu coração clamava por algo mais. Não sei se você pode identificar o que eu estou compartilhando aqui. Muitas pessoas estão fazendo coisas, muitas pessoas estão até desfrutando, né, das suas posições, dos seus status, daquilo que estão fazendo, mas lá dentro ainda há um incômodo, sabe, a sensação de há algo a mais, sabe? E às vezes é aí que nós estamos fazendo um monte de coisas e estamos desfrutando até de coisas boas, porém, na verdade, isso não traz para nós um sentido de propósito, de cumprimento, de realização. Então foi aí que Moisés, um dia, coincidentemente, ele vai visitar os seus irmãos. Amém? É claro, tenho certeza que Moisés já sabia das injustiças cometidas, que Moisés já ouvira falar das condições dos seus irmãos, ele sabia quem ele era, porém, ele não foi plenamente ativado, né, para o seu chamado, enquanto ele não se deparou com uma situação que pudesse provocar dentro dele, né, aquilo para o qual ele fora criado. Ou seja, aí há uma situação e Moisés traz dentro de si, em Deus, uma solução. Glória a Deus, aleluia. Sabe, as soluções de muitos problemas, as soluções, eu estou profetizando isso, as soluções de muitas crises já estão aí dentro do povo de Deus. Você nasceu para ser a resposta de Deus para um conflito, para uma necessidade. Sabe, é isto. Porém, não se trata de você mesmo, não se trata de nós mesmos, não se trata de vivermos uma vida regalada, mas o propósito de Deus, e amanhã vamos falar sobre isso, sabe, o propósito que Deus coloca nas nossas vidas, a visão de Deus quando nos toca, ela é uma visão de restauração, de restaurar, de consertar aquilo que está errado, de melhorar aquilo que, sabe, está funcionando, porém não como deveria estar funcionando. Então, essa é a visão de Deus para nossas vidas: melhorar, restaurar, consertar, aperfeiçoar. Lembra quando Deus, em Gênesis capítulo 1, criou os céus e a terra? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E aí o que Deus fez? Deus começou um processo aí de ordem, sabe, de colocar as coisas no seu devido lugar, para que elas funcionassem. É a mesma coisa comigo e com você. A visão de Deus nas nossas vidas, ela é restauradora. Não tem jeito. Aonde nós chegarmos com a visão de Deus, as coisas vão melhorar. Aonde nós chegarmos com a visão de Deus, as coisas vão ser restauradas, em nome de Jesus. Então, Moisés, ele sente uma repulsa tão grande no seu coração, uma raiva, um ódio, um não sei o que ele acaba se precipitando fora do modo de Deus, da maneira de Deus. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido tratado no seu ser. Então, querer abraçar o nosso propósito, desconectado daquele que nos criou para o propósito, e nós vamos abusar, nós vamos cometer exageros,
Nós vamos fazer a coisa certa, porém de uma maneira errada. Ele nasceu para fazer isso, para libertar, mas não desse jeito, não de qualquer jeito. Então tem muitas pessoas que estão fazendo de fato o que Deus chamou para fazer, mas às vezes fazem de uma maneira equivocada, de uma maneira, sabe, distorcida. Às vezes não estão fazendo como deveriam fazer, porque desconhecem o processo primordial do propósito de vida na nossa existência, né? O propósito que Deus tem para nossas vidas, que é aquilo que eu falei agora há pouco, o ser. Então, o que aconteceu? Moisés, naquele momento, se dispôs a abrir mão de tudo que ele já tinha conquistado, amém? Em função de uma necessidade que despertou no seu coração, o entendimento, a percepção de que ele precisava fazer alguma coisa, que ele tinha que fazer alguma coisa. Então, ele estava cumprindo ali o propósito da sua existência, porém, não da maneira certa, porque lhe faltava a orientação de Deus, lhe faltava a direção de Deus para fazer o que ele estava fazendo. Então, é aí que está. E sobre isso nós vamos falar amanhã. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, queridos, pela participação de todos vocês. Amém? Olha, o e-book está lá para você abaixar ele. Eu vou estar colocando agora mais materiais, tá bom? Para que você possa acessar ali a nossa página. A inscrição que você faz no site é para que você possa ter acesso a todos os recursos e ferramentas que nós vamos estar disponibilizando aí. Não só agora no Imersão VIP, mas daqui para frente, né, nós vamos reunir aí nessa página do Instituto ILA, né, todos os treinamentos, ferramentas, ensinos, princípios, insights que vão ajudar você a viver uma vida segundo o propósito de Deus. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe Vanessa, Kátia, irmã Sheila. Deus abençoe Gal, Osana. Meu Deus, quantas pessoas. Pastor Jairo, a Selene, mais uma vez, querida. Bispa Cláudia, Deus te abençoe. Valeu, Manuel, pastora Carmélia, Margarete, pastora Ana, filha querida, um beijo no teu coração. Ana Lúcia, Rose, deixa eu ver, irmã Neide, irmão Valdir, Deus abençoe, meus queridos. Pastor Walter, Deus te abençoe. Pastor Elane, Soninha, irmã Ruth, pastor Tiago, a Elma, tanta gente. Se eu não citei o nome de alguns aqui, é porque eu ia ficar um bom tempo aqui tendo que citar a todos, tá bom, gente? Muito obrigado pela tua participação, em nome de Jesus. Hoje à noite nós temos grupo de vida, amém? E nós vamos fazer ao vivo o nosso grupo de vida, conectando cada casa, cada família, cada pessoa a um tempo de edificação na palavra de Deus. Então hoje, às 20 horas, grupo de vida, né? Vamos estar participando de uma maneira ativa para a nossa edificação por meio da palavra, amém? Que Deus abençoe, beijo no coração de vocês e até amanhã em nome de Jesus. Graça e paz.